Qual que é a lição que a gente está mesmo? A gente não teve aula semana passada, né? Qual que é a lição aí? A gente vai falar sobre o que hoje? Vocês podem me ajudar? Tá, e qual que é o tema aí? Qual que é o tema aí do 6 aí? Da lição 6. A história da Assembleia de Westminster, né? Então tá joia. E vocês já ouviram falar nisso, né? Westminster. O que saiu daí? Vocês podem me ajudar? Catecismo. Catecismo, o que mais? Reforma? Não. Saiu documentos. Que documentos saíram daí? O mais importante. Ele falou o catecismo, é um dos documentos, mas o mais importante. A confissão de fé. Da confissão de fé sai o catecismo maior e o catecismo menor. Às vezes a gente fala tanto, a gente ouve tanto, e a gente não sabe por que aconteceu essas coisas, por que surgiu. Então hoje vai ser uma aula mais de história, para a gente saber o fundo do porquê que surgiu esse documento, para depois nós trabalharmos o que eles trataram nessa caminhada na confissão de fé, tá bom? A gente tem aqui a confissão de fé, tá? Tem a confissão de fé, tem aqui, são tópicos, a gente vai ver aí na lição tem os tópicos, não tem a lição aí? Fala todos os tópicos, sobre Deus, Trindade, o homem, Bíblia, e vai falar sobre Jesus, vai falar sobre o matrimônio, vai falar sobre várias coisas. Aí, e para explicar melhor para a igreja, eles pegaram o catecismo, a confissão de fé, e se tornou num catecismo, um ensino, com perguntas e respostas, certo? Aí tem o catecismo maior. Então tem perguntas e respostas. Pergunta de número 1, pergunta número 2, pergunta número 33, vou pegar uma pergunta aqui, pergunta 57. Quais são os benefícios que Cristo adquiriu pela sua mediação? Cristo, pela sua mediação, adquiriu redenção, juntamente com todos os mais benefícios do pacto da graça. Aí tem os versículos que vão tratar sobre esse tema, certo? Aqui dá base a isso que ele falou. Eu vou mostrar depois aqui para vocês. E a gente tem o catecismo menor. O catecismo menor é mais para os filhos. São as perguntas, as respostas são mais concisas ali, são mais simples, que é para que pudesse ensinar aos filhos. Tudo isso com propósito, para que as pessoas pudessem conhecer a fé que eles estavam abraçando, diante de tantas coisas que estavam surgindo ali. Então a gente vai vou dar um comentário aqui, o texto que a revista nos dá, e depois a gente entra um pouco sobre a história da Assembleia de Westminster, tá bom? Vamos abrir a palavra aí em Provérbios, capítulo de número 11, 14. Capítulo 11, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ou a gente diz, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, a direção, quando várias pessoas conversam sobre um assunto e dá direção sobre aquilo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui na nossa aula. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que já nós vivenciamos aqui e pedimos que nessa aula de escola dominical o Senhor também nos instrua através da história, através, ó Pai, da Tua palavra também, que nós possamos ter conhecimento daquilo que nós cremos e da razão da nossa fé. Por isso nos ensine, nos instrua, ilumine o nosso entendimento para compreender a Tua palavra e que nós possamos praticar e viver. Que o Senhor nos abençoe nessa aula, eu peço em nome de Jesus. Amém. Então nós estudamos sobre os credos e agora nós vamos estudar
falar sobre confissões, mas de maneira especial a Confissão de Fé de Westminster. Nossa igreja é uma igreja confessional. E essa confessionalidade nos traz direção, unidade. Onde você for em igreja presbiteriana, vai ter uma uniformidade, há algumas diferenças, certo? Uma vez fui fazer um batismo lá na igreja de Pinheiros, lá com Arival, né? E eu não sei quais são os costumes lá da igreja de Pinheiros, certo? Mas eu sei que teve leitura da palavra, teve contrição, teve louvor, teve a bênção, teve a pregação da palavra, ênfase na palavra, tinha uma unidade, eu me identifiquei com tudo que estava acontecendo ali doutrinariamente. Mas aí, num certo momento, ali na hora do louvor, tocaram uma música, eu estou lá na frente, e eu, como costume daqui, começou a tocar uma música alegre, eu bati palma. E comecei a bater, e a igreja foi bater palma atrás de mim. Aí a irmã, que a gente foi fazer o batismo, né, da filha dela, estava do lado da Bilu e falou: o Arival não gosta que bate palma aqui, certo? É um costume da igreja. A gente tem um costume que a gente bate palma para acompanhar o ritmo, né, da música e tudo mais. É uma questão, mas o que nos une? Tem uma unidade confessional que nos dá direção onde a gente for como igreja presbiteriana. Claro que algumas igrejas presbiterianas você fala, mas aqui é igreja presbiteriana, né? Mas você vê que tem um pedacinho presbiteriano ali, tá? Mas enfim, então por isso nós temos as confissões, para a gente saber o que nós estamos abraçando, o que nós cremos, ter essa unidade da igreja e saber o que nós cremos, tá? Então, a semelhança dos principais credos da igreja, a Confissão de Fé de Westminster, com outros documentos, são o produto de tempos em que os cristãos buscaram afirmar sua identidade. Lembra dos credos? De coisas acontecendo naquele momento que levaram a igreja, os líderes da igreja, a declarar: olha, é assim que nós cremos. E vocês vão batizar, vocês têm que professar essa fé igual a que nós temos. Por isso teve os concílios e tudo mais. E mostrava a sua identidade. E nessa lição veremos um pouco sobre a história da Assembleia de Westminster, que reuniu mais de 120 teólogos, rodeados por questões políticas e guerra, porém focado em propor elementos unificantes e estruturantes para a Igreja da Inglaterra. Esse documento surge de um problema que estava acontecendo na Inglaterra. Por isso, teólogos, não só esses teólogos, mas também pastores e outros convidados participaram dessa assembleia. E não foi um dia, 5 anos, 1.100 reuniões, todas elas documentadas. Se você for pesquisar, for saber qual foi a pregação do dia 100, tem lá a pregação, quem que pregou, qual o sermão, quem orou, tem documentos de tudo isso aí. Se você for lá pesquisar e ver os documentos todos, tá? Então, por isso, essa reunião de teólogos, por quê? Porque não havendo direção, não havendo instrução ao povo, o povo perece. O povo muitas vezes não sabia, não tinha às vezes as escrituras, ou não sabia um pouco de teologia. Por isso eles se reúnem para elaborar um documento simples, conciso, para que pudesse instruir a igreja no momento de turbulência que estava acontecendo ali na Inglaterra. Mas na multidão de conselheiros há segurança, há sabedoria, há direção para a gente caminhar. A gente tem uma reunião do conselho, 13 presbíteros ali, mais os pastores, e a gente discute os assuntos. Teve um dia que, acho que a penúltima reunião, a gente estava discutindo e não chegava num denominador comum, e o presbítero Cabral falou: olha, vamos deixar sobre a mesa e vamos orar mais sobre isso, porque a gente está bem dividido aqui nessa questão. E a gente deixou o assunto sobre a mesa para discutir numa outra reunião, com mais paz, com tranquilidade, com direção do Senhor, buscando sabedoria do Senhor. No entanto, os conselhos e os concílios são falíveis. Nós podemos errar, nós podemos falhar. Então, por isso, a palavra de Deus é que vai nos nortear. A confissão de fé não é a palavra de Deus.
Palavra de Deus é palavra de Deus. Ela vai dar algumas direções, algumas explicações. Mas ela é fruto do seu tempo, do contexto que estava acontecendo ali dentro da igreja e que é bênção para nós hoje, para os nossos dias. Há outros documentos que surgiram ali, depois eu posso até comentar alguns para os irmãos aí. Então, diante disso, o que dentro desse texto aqui, a gente entender que, por causa de alguns problemas e lutas, surgem os documentos. Assim também as cartas pastorais, as cartas para as igrejas. De onde surge? Por que o apóstolo Paulo escreve à igreja? Porque estava tendo algum problema, ou ele ouviu alguma questão lá, ele precisava instruir, corrigir. Assim Pedro também, assim Tiago também. Um exemplo, abre aí em Gálatas, capítulo de número 1. Por que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas? A única carta que ele não dá nenhum elogio, não tem uma ação de graças. Você pega as outras cartas, louva a Deus, dou graças a Deus pela vossa fé, pela sua esperança, pelo amor que vocês têm para com o Senhor. Mas aqui não. Aqui nós não vemos isso, em Gálatas. Gálatas está aqui. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além que recebestes, seja anátema. Então o apóstolo Paulo ficou sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo aqui na igreja, nessa região aqui da Galácia, e ele escreve, e ele vai falar, mas gente, faz pouco tempo que eu falei, instruí vocês aí, Timóteo esteve aí com vocês, instruiu, e vocês já estão passando da graça para a lei novamente. Vocês ficam preocupados aí em sábado, vocês ficam preocupados em comida, em circuncisão. Vocês não ouviram o evangelho da graça? Vocês estão voltando a se escravizar novamente pela lei? Então ele vem aqui corrigir algo que estava acontecendo na igreja. Teve pastorais, sermões, instruções, mas agora ele faz um documento para instruir a igreja, para que a igreja volte ao caminho correto. E que a igreja esteja atenta àqueles que estão querendo trazer problemas dentro da igreja. Como eu, com conhecimento da fé, eu vou saber discernir se aquilo está falando vem de Deus ou não. Por isso, ainda que venha um anjo ou uma revelação, olha, você tem que fazer dessa maneira. Não, a palavra de Deus nos instrui dessa maneira. Então a gente tem que estar nisso aqui, ainda que venha a confissão de fé. Agora a gente vai substituir a Bíblia pela confissão de fé. Não, ainda que venha a confissão de fé, se a gente seguir, não, é palavra de Deus, é a Escritura sagrada que nós devemos estar, ela tem que aqui nos levar à palavra e mostrar na palavra o que realmente é a verdade, para a gente saber onde nós estamos andando e qual é o nosso caminho e discernir o que é certo e o que é errado. Assim como os credos. Aquele que não professasse que Jesus era o Senhor, tinha que ser excluído, não fazia a sua profissão de fé, não era batizado. Jesus não é Deus? Então, olha, você está cometendo uma heresia, você está crendo de maneira errada, tinha que ter uma instrução para a pessoa fazer a sua profissão de fé, participar do batismo. Por isso a importância, por que nós estamos dando essa aula? Para você saber qual é a base da sua fé e dar razão da sua fé. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de história, mas saber o contexto, que não é tudo assim teológico, né? Mas tem questões por detrás. E o Senhor é o Senhor da história. E Ele cria circunstâncias para que possa dirigir e conduzir o seu povo. A gente fala tanto de Westminster que a gente nem sabe o que é Westminster. Né? Você já foi lá? Em Westminster é um bairro, certo? Fica perto ali do Palácio de Buckingham. Eu desejo um dia ir lá,
né? Visitar, ir lá. Ali casaram-se reis e fizeram velórios de reis, né? A princesa Diana foi sepultada, foi a cerimônia do ofício fúnebre, foi lá em Westminster, e o príncipe, o mais novo, né, que casou lá, o último evento que teve lá, como que chama o príncipe lá, o ruivinho? Harry, casou com a Meghan, é isso mesmo. Teve o casamento, a gente viu e tudo mais. É uma igreja presbiteriana? Não, uma igreja anglicana. Tá, esqueci, era para eu ter pesquisado. Por que anglicano? Sabe, pastor, anglicano? Anglo-saxão, anglicanismo, mas essa palavra, a epistemologia da palavra, anglicano, pesquisa aí para mim, aí, anglicano, da onde vem, tá? Então, a gente vê que essa assembleia aconteceu pela coletividade para dar instrução à igreja que estava se desviando dos seus caminhos ali. Então, vamos lá. Primeira lição aí nossa aí. A coletividade como diferenciação. Então, o que dá validade muito e dá fortalecimento à confissão de fé de Westminster é esse número grande de teólogos, pastores e convidados para discutirem a fé e trabalharem a fé da igreja. Lembrando que eles iam trabalhar, porque a igreja anglicana tinha 39 princípios ali da sua confissão de fé, e eles vão dar uma elaborada. A igreja anglicana ainda estava com muito ranço católico, e os puritanos queriam dar uma purificada na igreja, tirar algumas coisas, e isso cria um certo problema com o parlamento e com a monarquia. A Assembleia de Westminster foi a última grande reunião conciliar, marcando o fim de um período de intensa produção de confissões por parte das igrejas reformadas. Desde o início da Reforma Protestante, diversas confissões e catecismos foram elaborados, dentre elas destacam-se. Então, vou colocar aqui que essa não é a única, tem outras, tá? Que a gente pode destacar aqui. A Confissão de Augsburgo, escrita por Lutero, na Alemanha, para dar razão. O que vocês creem? Até para rebater a Igreja Católica. Aí depois tem o Catecismo de Heidelberg, um instrumento muito bom, muitas igrejas usam também, e é um instrumento muito bom também para balizar a nossa fé, dar direção sobre a nossa fé. E a primeira e a segunda confissão helvética, ela é mais para combater o luteranismo, sabe, o problema da ceia, né? Lembra que a gente estudou sobre a Santa Ceia, que eles criam mais na consubstanciação, ainda que eles não gostam, que dizem que tem consubstanciação, mas Jesus o pão não se transforma em carne, mas Jesus está no pão. Mas eles não gostam que use esse termo, tá? Pode pegar qualquer luterano e falar, não pode usar esse termo não. Nós não cremos assim, mas para eles Jesus está no pão. Nós não cremos que é só símbolo, né? Então, a confissão helvética, escrita na Suíça. Os cânones de Dort são um conjunto de doutrinas dotada em Dort, na Holanda, para combater um problema que estava acontecendo. Os armenianos elaboraram pontos da fé deles, e aí falaram, não, isso aqui tem coisa errada aqui, que a gente está vendo nas escrituras. Então eles escrevem esse documento para dirigir à igreja o que é realmente a salvação, como que procede e tudo mais. É um documento que tem muito importante também, tá? Então, eles foram uma resposta às doutrinas do arminianismo, um movimento teológico que surgiu na Igreja Reformada Holandesa. Os cânones, também conhecidos como os 5 artigos contra os remonstrantes, estabelece a posição reformada sobre os 5 pontos principais da doutrina da salvação. Então, é uma resposta, tá? Armínio não escreveu nada, nem Calvino escreveu isso aqui. Eles pegaram dos pontos de Calvino, como que nós cremos na nossa fé com respeito à salvação. O que a Bíblia nos diz sobre a salvação? A salvação é pela graça, nós não perdemos a salvação. Se a salvação é eterna, eu não posso ter algo eterno que quebra no meio, depois de novo é eterno, depois não é mais eterno. Então eles vão dar instruções sobre a igreja sobre isso. Daí que surgem esses documentos, tá? E um dos principais documentos é a confissão de fé.
Tanto os cânones de Dort como a Confissão de Fé de Westminster foram mais relevantes dentro do protestantismo devido ao grande número de teólogos e pastores responsáveis pela elaboração dos documentos. 121 teólogos, 30 pastores e outros também lordes e outras pessoas convidadas. Fizeram parte dessa assembleia que durou cerca de 5 anos. Agora, em que momento acontece isso? Aí a gente vai ver no segundo ponto, tá? Por que acontece essa reunião, essa assembleia? Mas antes, mais detalhes sobre a assembleia. As mais de 1.100 sessões do plenário da assembleia foram realizadas ao longo dos mais de 5 anos, marcadas por debates intensos em torno da forma de governo que seria apresentada pelos documentos produzidos, por grande erudição teológica e piedade. Nesse sentido, uma das marcas da Assembleia foi a intensa discussão a respeito dos temas que vieram a construir os padrões que por ela elaborada. Então, nessas reuniões, tem as devocionais, tinha as orações e tinha as discussões. Havia debates, concordo, não concordo, e tudo mais. Tanto que quando surge a primeira confissão de fé, primeiro momento, ela surge com as sentenças, mas sem o texto bíblico. Aí eles se reúnem para dar base, cada artigo, cada palavra, certo? Onde está a base bíblica disso? Por isso que tem, né, as bases aqui, de cada sentença, de cada parágrafo, de cada palavra, onde está isso nas Escrituras. Então eles elaboraram isso. Tá, agora, como que a gente pode ensinar isso para o povo? Vamos fazer em perguntas e respostas? Aí fizeram, elaboraram isso. Aí depois, mas como que vai movimentar a igreja? Como que é a igreja? Como que nós vamos começar o culto? Aí depois tem um outro documento também sobre isso. Vou mostrar um detalhezinho para vocês depois. Então, foi com oração, com piedade, com discussão, com debates que surgiu esse documento aqui. Aqui tem a igreja hoje, e um quadro que fala da reunião ali, numa das salas ali da catedral ou da abadia de Westminster. Então, quando você for para Londres, você pode visitar, tem história aí, tem nossa história aí também, e vocês vão ver os presbiterianos sempre criando os probleminhas ali dentro da história, tá bom? Porque a Escócia é presbiteriana e a Inglaterra é anglicana. Então, por causa disso, acontecem uns probleminhas aí. E quem está dentro do parlamento também é muito presbiteriano, puritano dentro do parlamento, não gostando muito de uma pessoa só mandar. Por isso que, dentro da igreja presbiteriana, o pastor não manda. É o conselho da igreja que determina. Tá? E quando eu mando muito, eles falam, está mandando demais, pastor. Pode dar uma maneirada aí. Então, a gente tem esse concílio aí da igreja. Então, vamos ver o cenário histórico de tudo isso, dessa reunião, por que surgiu esse documento. É sucinto, tá, gente? Vocês podem se aprofundar. Ontem mesmo eu estava querendo ver algum filme de época, né, que retratasse aí, vi uns 2 que eu quero assistir, para ver, né, essas lutas entre o parlamento, a guerra civil inglesa, né, entre o parlamento e a monarquia. Então, vamos lá, um pouquinho aqui. O cenário desse período. A reforma protestante não aconteceu como aconteceu nos outros países na Inglaterra, acontece por outro movimento, né? Não entra por causa de questões teológicas, mas por interesse do rei. Lembrando que o rei era casado, tinha católico, né? E tinha só filhas. E eu quero filho para ter o meu herdeiro. Só que eu não posso casar de novo, porque a igreja católica não permite casar de novo. Aí ele estabelece a igreja anglicana, e que dá liberdade para ele casar de novo, para que possa ter a possibilidade de ter um filho homem, porque aquela mulher, se a culpa fosse da mulher, né? E eu quero um filho homem. Então, nesse contexto aqui, vem a reforma. Claro que já tinha indícios protestantes ali, orientações protestantes ali, ideias protestantes na Inglaterra católica. Então, a reforma protestante chegou à Inglaterra no século XVI, mas de forma peculiar, não por iniciativa de teólogos como Lutero ou Calvino, mas pela decisão política de Henrique VIII em romper com Roma, com o propósito de se casar. A Igreja da Inglaterra, anglicana, manteve muito da sua liturgia e estrutura católica, bispos, vestimentas, práticas sacramentais, embora incorporasse
39 artigos como base da doutrina. É isso que depois a Assembleia vai debruçar sobre esses 39 artigos e melhorar esses artigos, esses 39, que até hoje a Igreja Anglicana utiliza. Descobriram o anglicanismo, anglicano? Epistemologia, o que diz a epistemologia, Armandinho? Hã? É uma região, então? Religião. Não, sim, é uma religião. Eu estou falando a epistemologia. Armandinho. Significado da palavra. Significa? A igreja em inglês. Igreja inglesa. Mandou no meu WhatsApp. Ó, que tecnologia, tudo, né? Um dia eu vou fazer uma aula com inteligência artificial, vocês vão ver. A igreja, adjetivo, pode se referir a algo relacionado à igreja anglofono, tradição, não, cadê? Mas eu gostei do que a Roxane falou ali, certo? Vamos lá, liga aqui o microfone. A palavra anglicana significa inglesa, proveniente da Inglaterra. Então, uma vez que o rei quis instituir uma igreja do país dele, a igreja se tornou a igreja da Inglaterra, a igreja inglesa. Então, anglicano vem da Inglaterra, isso? Certo? É só curiosidade isso, gente. Não muda nada. Só que eu fiquei preocupado. Falei, por que é anglicano, tá? É mais isso. Tá? Não vão fazer uma igreja porque eu quero anglicano, tá? Igreja presbiteriana anglicana. Então, muitos cristãos chamados puritanos, que estavam ali na Grã-Bretanha, né, sentiram que a reforma inglesa tinha sido superficial e clamavam por uma purificação maior da igreja, em linha com as igrejas reformadas do continente, né? Lembrando que a Grã-Bretanha está fora do continente europeu, né? São grandes ilhas ali. E então eles queriam que a mesma reforma que aconteceu na Alemanha, na Suíça, na Holanda, acontecesse não mais ou menos, mas de fato e de verdade. Então, é nesse contexto que eles querem purificar a igreja. Há algo errado dentro da igreja. E eles querem aí afastar tudo que tenha um ranço católico ou teologia católica dentro da igreja anglicana. Por causa disso, há um conflito entre os episcopais e presbiterianos. Episcopais porque a igreja anglicana é episcopal, tem bispos. E a igreja escocesa, a igreja da Escócia, é presbiteriana, é governada por presbíteros e não por o bispo. E a maioria dos presbiterianos fazia parte do parlamento, que também, além deles serem aqui, um grupo de puritanos ali. E eles estão vendo que o rei está mandando muito e não está purificando a igreja. Por isso eles vão bater de frente com a monarquia. E por causa disso tem uma guerra civil. A igreja da Inglaterra era episcopal, os puritanos, influenciados pela Escócia, pelo modelo calvinista, defendiam a abolição dos bispos e uma estrutura baseada em presbíteros e sínodos. Essa tensão cresceu durante o reinado dos Stuarts. Então, é uma dinastia, os Stuarts. Tá? É interrompida aqui, aí depois eles voltam novamente. Depois você pesquisa mais sobre história aí. Especialmente sobre Carlos I, que buscava uniformidade litúrgica e obediência episcopal. O rei Carlos I, ele queria que não só a Inglaterra, mas a Escócia e a Irlanda também tivesse a mesma liturgia dos anglicanos. E aí eles não, a gente não quer isso, porque essa maneira está errada. Nós queremos que seja um sistema mais puro, mais puritano e presbiteriano. Fala, Jesus. Os puritanos eram os reformados, né, que estavam pelo contato da igreja
da Reforma, eles vivem uma maneira de cultuar, de adorar, de servir ao Senhor, mais piedosa. Como são mais piedosos, mais puros, né? Daí vem um jeito pejorativo, mas que virou a identidade deles de puritanos, com teologia calvinista, certo? E seguindo os 5 pontos do calvinismo, mas muito de piedade. Eu estava vendo ontem um documento, né, falando como que eles confessavam os seus pecados. Eles buscavam na confissão de pecado uma tristeza angustiante. E a pessoa comentando que a gente fala: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados, né? A gente fala, para o puritano não, o pecado era algo muito grave. Ele passava 1 dia, 2 dias, uma semana ali, se angustiando, pedindo: Senhor, misericórdia da minha vida, eu quero me arrepender. Então, uma busca por uma piedade excessiva mesmo, entende? E que influencia muito a igreja nessa época. E eles são perseguidos também por causa disso. E porque eles são perseguidos, e essa guerra civil aqui, eles são perseguidos, eles vão para os Estados Unidos. Eles querem criar uma nova Inglaterra nos Estados Unidos. Eles querem criar um céu na terra lá nos Estados Unidos. Aí tem vários filmes, né, que retratam isso também, como eles eram radicais. Hoje, o mais parecidos deles são os Quakers, né, que a gente vê assim, lá no Canadá, a gente pode ver um pouco desse grupo que eles não querem nada de tecnologia, eles produzem seus próprios alimentos, têm a sua igreja. Nos Estados Unidos tem muito ainda esses grupos ainda que preservam essas coisas, né? Uns são os Quakers, lá no Canadá tinha um outro nome lá, esqueci. Mas é nesse sentido, de piedade. Não entendi. Kibbutz? Não, kibbutz é para judeu. Lá são comunidades mesmo desses grupos cristão, puritano, que busca uma separação de tudo aquilo que é mundo. Entende? Mas, enfim, esse grupo presbiteriano, né, tem grande influência no parlamento, que está indo contra o reinado, a monarquia. E esse conflito é que tem uma guerra, já que o rei quer colocar sobre nós uma liturgia, não, nós vamos colocar uma liturgia sobre a Inglaterra. Aí eles decidem se reunir para discutir esses 39 pontos do anglicanismo, para que possa ter um alinhamento melhor com todas as igrejas da Inglaterra. Por causa disso, né, Carlos I, guerra civil, o rei Carlos entrou em choque com o parlamento por questões de autoridade impostos. Tinha interesses políticos, certo? Porque eu vou aumentar os impostos de vocês e também eu vou tirar um pouco da autoridade de vocês, como rei. E o parlamento fala: não, de maneira alguma. Vou mandar um exército aí. Ah, você vai mandar um exército para a gente? A gente vai mandar um exército também. O pessoal da Escócia, a gente está sem exército aqui, você pode mandar o exército para a gente aí? A gente manda, mas a gente vai fazer um acordo. A gente ganhando, a gente vai estabelecer o presbiterianismo aí também. A gente quer que as nossas ideias sejam estabelecidas aí na igreja. Vamos fazer isso então. Tem um acordo, tem nomes esses acordos, né? O parlamento era dominado por puritanos, que viam no absolutismo do rei uma ameaça tanto política quanto religiosa, de querer impor as ideias anglicanas sobre o presbiterianismo. Quando Carlos I tentou impor à Escócia o livro de oração comum, os pontos lá, além dos pontos desse livro de oração comum dos anglicanos, na Escócia, eles se levantam. Os escoceses reagiram firmando a aliança nacional, né? Reafirmando uma identidade presbiteriana. Isso levou à guerra dos bispos e depois à guerra civil, colocando o rei contra o parlamento. Isso faz com que o rei morre, tá? Então faz um acordo aí, uma liga, uma aliança, né, solene. O parlamento inglês buscava apoio militar da Escócia contra o rei. Em troca, os escoceses exigiram que a Inglaterra adotasse uma reforma eclesiástica no espírito presbiteriano. Assim nasceu a Solemn League and Covenant, uma aliança religiosa e política que pedia a uniformidade doutrinária e litúrgica entre a Inglaterra, Escócia e Irlanda. Só que aí não ficou, só ficou a Escócia
ali mesmo com essa liturgia. O anglicanismo ficou ali na Inglaterra, ainda que igrejas protestantes presbiterianas se estabeleceram ali na Inglaterra, mas na Grã-Bretanha como um todo. Então, está vendo que tem acordos políticos? Foi por causa de interesses. Então, você quer impor isso para a gente? Não, a gente não quer, a gente quer dessa maneira. Eu vou mandar um exército aqui. Não, a gente tem um exército também. Nesse período aqui tem a Maria Sanguinária. É uma rainha católica e casa com um protestante, e num dia do casamento, dia de São Bartolomeu, ela convoca os protestantes ali para a festa, e ela pede para matar os protestantes nessa noite. 300 protestantes morrem nessa noite, dia de São Bartolomeu. No meu tempo de seminário, não sei do pastor Otávio, tinha o dia de São Bartolomeu no seminário. Nesse dia de São Bartolomeu, não lembro qual era o dia que a gente pegava os calouros da igreja, do seminário. O seminário tem um prédio chamado Raquel, certo? Tem um prédio onde a gente morava ali no Raquel. O senhor estudou ali? Então, tá bom. O senhor conhece muito bem. E nesse dia a gente ia lavar o Raquel, entende? São corredores enormes, 2 andares, corredor enorme. A gente jogava sabão, né? Pegava o escovão e tudo, e chamava os calouros para lá. E os calouros era para esfregar mesmo. A gente pegava ele aqui e jogava lá. Isso não pode ser contado, né, gente? Olha só, né? Vai fazer esse corte aí para mim. Então, mas a gente era um ato que a gente fazia, uma brincadeira que a gente fazia, dando as boas-vindas ali aos calouros. E essa água que escorria é como que o sangue daqueles mártires que escorreram no dia de São Bartolomeu. Não sei, acho que eles nem moram mais lá no Raquel, lá no seminário, mas tinha essas coisas assim, essa lembrança do dia de São Bartolomeu, dessa perseguição. Aqui na revista vai falar um pouco sobre isso aqui. Tá? Abre aí, capítulo 6. Onde que está? Está aqui, o nome da rainha aqui. É a Maria I, tá? 1553, 1556. Apelidada de Maria Sanguinária. Ela subiu ao trono. Como católica, seu objetivo era reverter qualquer influência protestante na Igreja da Inglaterra. E ficou célebre a frase que ela fez, que John Knox, presbiteriano, pastor lá, e ela fala, e ele queria lá, e pregava contra ela mesma. Esse negócio do Silas Malafaia falar do Alexandre de Moraes, fichinha. Pega os sermões do John Knox contra a rainha. Mas era assim, de descer a lenha. Tem palavra aqui que não pode... É palavra e tudo mais. Descia a lenha na rainha. E a rainha disse, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que todo o exército da Escócia. Você vê como que o homem era incisivo mesmo ali contra as práticas que estavam acontecendo ali na Inglaterra, da rainha católica perseguindo os protestantes e querendo que eles engolissem também as doutrinas católicas ali daquela época. Claro que tinha um outro lado também, se é católico também, vou perseguir você. Não pense que é só de um lado, não. Tinha um outro lado também. Houve muitas mortes entre católicos matando protestantes e protestantes matando católicos. E protestante matando protestante. São guerras, brigas, interesses políticos, tudo isso nesse tempo conturbador aqui. Então, nós vemos esses contextos todos aqui, nessa Inglaterra, nesse burburinho todo que estava acontecendo. Nesse contexto de guerra civil, o parlamento, lembrando que não foi a monarquia que convocou a Assembleia, mas o parlamento. Por ter convocado o parlamento, o que o rei faz? Olha aí a lição aí. O rei faz um documento. Está aí, está até meio marcado aqui, é documento. Existe até hoje esse documento. Tá? É história. O rei... vocês marcaram o parlamento aí para a reunião? Sua Majestade, considerando que, de acordo com as leis deste reino, nenhum sínodo ou convocação do clero deve ser convocado, senão por sua autoridade. Nem quaisquer cânones ou constituições feitos ou executados
senão pela licença da sua majestade, obtida primeiro para a elaboração deles, e seu consentimento real concedido para colocá-los em execução, sob pena de que todo clero que fizer o contrário, e por isso condenado, sofra prisão e seja multado pela vontade do rei. Inibe e proíbe estritamente toda e qualquer pessoa nomeada naquela pretendida portaria de se reunir para o fim e propósito ali estabelecidos, declarando ainda que a dita Assembleia, se eles se reunirem sem a autoridade da sua majestade, é ilegal, e os atos dela não são vinculativos para seus súditos, que ele procederá severamente contra todos aqueles que, após tal gracioso aviso, presumirem se reunir pela cor da dita pretendida portaria. Então ele está dando um recado: vocês se reunir, vai ter multa, vai ter prisão, vocês vão ser presos. Mas eles se reuniram mesmo assim, durante 5 anos. Se reuniram, debateram e tudo mais, protegido pelo exército da Escócia, num lugar pequeno. O palácio está lá mais para frente, a abadia de Westminster está mais aqui. Então, muita confusão nesse tempo aí. O parlamento convocou 121 teólogos e pastores, puritanos, presbiterianos e alguns independentes para se reunir na abadia de Westminster, em Londres, no 1º de julho de 1643. Então, a primeira reunião foi em julho, 1º de julho. O objetivo inicial era revisar os 39 artigos do anglicanismo, mas logo perceberam que precisavam de algo mais profundo e coerente. O trabalho resultou não apenas na Confissão de Fé de Westminster, mas também em o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, o Diretório do Culto Público, a forma de governo eclesiástico. Achei interessante a forma o Diretório de Culto, né? Era mais local essa questão do Diretório do Culto. Mas olha que interessante, que esse documento dizia quando as pessoas chegassem na igreja para o culto, como que devia proceder. Então, em culto público, olha só, quando a congregação se reunir para o culto público, o povo, tendo previamente preparado o seu coração para isso, então instruindo a igreja a se preparar para vir cultuar a Deus, deve vir e participar dele, não se ausentando da ordenança pública por negligência ou sob pretexto de reuniões particulares. Então, eu não vou porque tem uma reunião lá. Não, você não pode. Você tem que participar do culto. O culto é prioridade. Que todos entrem na Assembleia, não de modo irreverente, mas de maneira séria e apropriada, tomando seus assentos ou lugares discretamente, não curvando-se em direção a um lugar a outro. Por que eles falam isso? Porque é o costume católico, né? Você chega diante da igreja, no corredor, você se ajoelha, vê tudo mais. Então, ele está falando, não é para fazer isso, tá? Iniciando o culto público, o povo deve assisti-lo inteiramente, abstendo-se de ler qualquer coisa, exceto o que o ministro estiver lendo. Eu podia falar, não, agora sei que você prestasse atenção, só que não visse no celular outra coisa a não ser a nossa lição. Certo? Abstendo-se muito mais de todos os cochichos particulares, comentários, saudações ou cumprimentos a qualquer pessoa presente, ou que entre, como também todos os olhares, sono e outros. Eu estou pregando aqui, gente, eu pensei que você estava concordando com minha pregação, mas você estava cochilando aí, ó. Escola dominical não é culto, tá? Eu estou dando... Isso é difícil, né? De vez em quando acontece umas coisas e você fica, né? Oh, Senhor, tem misericórdia de nós aqui nessa adoração e tudo mais. Eles se preocupavam com isso também ali, certo? Então, até com sonos. Comportamentos indecentes que possam perturbar o ministro ou o povo, ou atrapalhar a si mesmo ou os outros no serviço de Deus. Eu conversando com Dona Marlene Dieber, querendo saber da história da igreja, né? A gente vai fazer 100 anos aí, perguntando como que eram os pastores.
Ah, e como que era o pastor Natanael? Ah, maravilhoso, não sei o quê. Foi um pastor que foi difícil, né? Ah, o duro que vai gravar, né? Mas Ademar de Godoy, lembra Ademar de Godoy? Foi professor, sistemático, tudo mais, professor de filosofia. Se colocasse Ademar Godoy, o nome dele. Se colocasse Ademar de Godoy, ó, isso aqui não é meu, não. Conta de luz, Ademar de Godoy. Isso aqui não é minha conta, meu nome é Ademar Godoy. Ele era assim, você tinha que escrever como que ele exigia, não pode escrever de sua maneira. Ela falava, quando ele pregava, se uma criança chorasse, ele parava de pregar. Criança levantou, pessoa levantou, ele parava de pregar. Certo? Esperava a pessoa sair e voltava a pregar. Né? Exigente mesmo naquilo ali. E eu lembro de uma história que ele contou para a gente, às vezes, né? Ele é muito eloquente, uma sabedoria assim tremenda. E ele estava numa igreja mais simples. E ele pregando de acordo com o público, né? Instruindo a igreja daquela maneira simples de passar o evangelho. Alguns presbíteros reclamaram que ele estava sendo muito simples, que ele podia ser mais eloquente. Então, tá bom. Ele foi falar eloquente. Falou hebraico, falou grego, falou alemão, falou inglês, falou latim e tudo mais. Aí os presbíteros, pastor, pode falar de maneira simples, né? O que ele quis dizer? Eu sei, gente, eu sei pregar aqui, mas o público eu quero que eles entendam. E comunicar não é o que você fala, mas o que o outro entende. Então eu tenho que falar para que você possa entender isso aí. Então a gente vê essas pérolas desses pastores aí e tudo mais. O pastor Américo Ribeiro foi pastor aqui, ficou um tempo aqui, nesse período que sai o pastor Natanael e vem o pastor Ari. Vem 3 ou 4 pastores, porque está tentando encontrar um pastor, aí chega o pastor Ari, 30 anos, pastor aqui, sua maneira simples, tranquila. Meus irmãos, essas coisas não devem acontecer. Ele tem um livro, não sei se vocês sabem, de sermões, e tem o meu nome lá em meu culto ali, né? Um jovem pastor me convidou para pregar em sua igreja e solicitou que eu pregasse esse sermão. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse jovem pastor sou eu, certo? Há 25 anos atrás lá. E eu lembro desse sermão, das 3 capas. Não esqueci, era novo convertido, sermão das 3 capas. Por que eu lembro? Porque ele tirou o paletó. Na última capa ele jogou o paletó. Diferente esse homem aí, né? É a capa de Saul, a capa de Elias e a capa do cego de Jericó. E ele falou sobre esses 3 tópicos aí. Fiquei guardado e tem lá, até hoje, lá no livro. Não sei por que eu estou falando isso, né? Mas eu sempre fujo da lição. Aqui, isso, como culto, né? Está vendo? Comportamentos indecentes devem ser evitados, que possam perturbar o ministro ou o povo, ou atrapalhar a si mesmos ou outro no serviço de Deus. Isso está no diretório de culto público. E há outros, quando for ministrar a ceia, quando for pregar a palavra, quando for proceder o batismo, eles dão algumas instruções, e é interessante como que a época, como que era vivenciado isso naquela época. E vamos caminhar. Então, em 1643, o parlamento inglês, formado por sua maioria de puritanos, convocou a Assembleia de Westminster com o objetivo de formar uma confissão, um catecismo e diretório de adoração para a adoração uniforme de Deus nos 3 reinos da Escócia, Irlanda e Inglaterra. O propósito da convocação era estabelecer o governo e liturgia da Igreja da Inglaterra e para reivindicar e limpar a doutrina da dita Igreja de falsas calúnias e favorecer interpretações que fossem consideradas mais agradáveis à palavra de Deus e mais aptas a obter e preservar a paz da Igreja. E um acordo mais próximo com a Igreja da Escócia e outras igrejas reformadas no exterior ou no continente. Essas declarações de fé precisavam ser, até certo ponto, completas, porém, ao mesmo tempo, simples, para que o crente comum, não iniciado nas questões teológicas, pudesse entender o que estava sendo dito
confrontando esse ensinamento com a palavra de Deus, tendo assim uma compreensão bíblica da fé. Então eles queriam passar para o povo de maneira concisa, simples, aquilo que nós cremos. E aí tem esses documentos aqui, tá? Um exemplo aqui sobre o magistrado, né? Eles estavam lá, olha o contexto, para a gente ver aqui. Cadê? Onde está aqui? Arrependimento, perseverança, governo. É 171. O que eles vão dizer? Olha só, no contexto daquela época de guerra civil, olha só o que eles elaboram sobre o respeito às autoridades. Todo homem seja, Deus, o seu Senhor supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o seu bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, e ele sujeitou, e a ele sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada, para defender e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Então Deus colocou os magistrados para, mesmo pode usar a espada para defender o bem, certo? Não o mal. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos. O rei não manda, o presidente não manda na palavra do Senhor, não. Ou o poder da chave do reino do céu. Nem de modo algum interferir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, têm o dever de proteger a igreja de nosso comum Senhor, sem dar preferências a qualquer denominação cristã. Está vendo? Eles não estão buscando só para eles, mas liberdade religiosa. Isso que eles estão pedindo. De tal maneira que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem de plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes de suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina. Nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã. O governo não pode interferir no nosso culto. Na época da pandemia, vamos fechar a igreja, não vai ter mais culto. Você pode fechar a igreja, mas vai ter culto. Nós vamos vir aqui. Nós não fechamos a igreja porque o governo falou para fechar. A igreja, quem quisesse vir aqui, podia vir. E teve gente que veio aqui, escondido. A gente estava aqui, batia lá na porta, pastor, posso entrar? Pode, vem aqui. Aí depois teve um dia que falou, nem nós podíamos vir aqui. Conversei com o presbítero Daniel, que era assessor jurídico da prefeitura. Ele falou, pode ir sim, pode ir lá, você vai deslocar e está lá, e vai lá na igreja. Então, vamos lá na igreja. E se você quisesse vir, você podia vir também. A gente tinha um cuidado. Muitos irmãos nossos morreram. Amigos nossos morreram. Era grave a situação. Fui em hospitais, fui em UTIs, fiz velório nesse tempo todo. Graças a Deus não peguei. Peguei bem depois. Mas o governo não fecha a igreja, não proíbe o culto. Se ele falar um dia, está proibido o culto, nós vamos se reunir, sob pena de prisão, nós vamos ser presos. Eu vou ser preso. Na igreja lá da China, tem igreja na China. Só que o sermão eu tenho que passar para o governante lá. Em Cuba tem igreja, mas eu tenho que passar o sermão para o cara lá. Não tenho que passar o sermão para ele, não. Eu vou pregar aqui. Vou ser preso porque eu vou pregar? Vamos ser presos. Espero que vocês façam uma visita para mim. Tá? Temos que falar contra a ditadura da toga? Temos que falar contra a ditadura da toga. É um absurdo. Não estou defendendo Bolsonaro, não. A gente tem coisa errada nesse país. E a gente tem que falar. E o governo vai interferir na nossa igreja. E se a gente for preso, a gente vai preso. Como tem irmãos nossos lá na Coreia presos. Por causa do evangelho. A gente, irmãos nossos presos na China. Por causa do evangelho. Por isso a gente tem que entender a nossa fé. Culto, o governo não põe o dedo aqui. Nós vamos adorar, mandamento do Senhor, por isso que é prioridade o culto.
eu não tenho que abrir mão do culto. Então, nesse sentido, serve as confissões para nos dar norte e direção. Você conhecendo esse texto sobre o magistrado civil, opa, ele é autoridade, eu devo respeito, né? Se o presidente Lula vir aqui à igreja, ele deve ser recebido com respeito, podemos orar por ele, e qualquer outro, o prefeito, você gostando ou não gostando, é uma autoridade, mas eu posso falar também. Eu aqui no púlpito posso falar, olha, não concordo com essas leis e assim, assim. Se ele veio aqui, ele tem que ouvir. E a gente tem coragem de falar. Então, queridos, esses documentos são para dar norte à igreja. Encerrando. Ainda que hoje igrejas reformadas adotam a confissão de fé de Westminster e os catecismos maior e breve, com seus símbolos de fé, o estudo da história da elaboração desses documentos revela que o que está neles confessado foi o produto de um longo labor de homens crentes que estavam interessados na santidade da igreja a qual pertenciam, estando esta inserida em um mundo ou que lhe era hostil ou que visava utilizá-la para fins contrários à razão da sua existência, a glória de Deus. Uma igreja confessional é aquela que guarda o bom depósito da fé através da adesão pública às confissões históricas, usando-as como instrumento de unidade, ensino, defesa da verdade revelada nas Escrituras. Isso aqui, gente, se você precisar, fala com a Mariana, ela traz. Isso aqui, cada membro, cada pessoa que é batizada ou se torna membro daqui da igreja, recebe um de graça. Se não recebeu, conversa com a Mariana, porque estava em falta. Essa última turma aqui não teve porque não tinha. Mas você pode adquirir. Isso aqui é domínio público. Tem PDF. Você pode buscar lá, você encontra, tá? Todos esses documentos, tá? A confissão de fé, catecismo maior, catecismo menor, o diretório de culto, você encontra também, tudo de graça. Ali na internet, PDF, você encontra. Por que a gente dá esse pano histórico aqui? Para você compreender o contexto, para agora que a gente vai entrar nos pormenores, a gente entender as razões de todas essas teologias. Busque conhecer mais sobre a sua fé, busque conhecer e dar razão da sua fé, tá? Às vezes a gente foge um pouquinho dos textos bíblicos aqui, para a gente conversar um pouco de história, para a gente ter esse fundo, para a gente compreender o contexto de tudo, ok? Vamos encerrar aqui, já falei muito. Vamos colocar em pé? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo aqui de conversa, esse tempo, ó Pai, de aprendizado, esse tempo de entendimento da história, do legado de homens, ó Pai, que batalharam para que nós pudéssemos ter uma fé verdadeira baseada na Tua Palavra. Instrua-nos, ó Pai, como igreja, para viver de acordo com a Tua vontade, que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina contrária à Tua Palavra, mas possamos estar firmes, alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus. Abençoa o nosso dia, que nós possamos, ó Pai, servir ao Senhor com alegria, e possamos logo mais estar aqui, servindo ao Senhor e cultuando ao Senhor. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção nesse dia, e fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.